a oração do meu amigo Paulo, o apóstolo, que escreveu aos cristãos tão preciosos que ele amava tanto lá da cidade de Filipos. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A oração do meu amigo Paulo. Esse, nas Escrituras, depois de Jesus, é o personagem, Manuel, que mais me inspira. Eu fui muito motivado a conhecer um pouco mais das cartas do apóstolo São Paulo, pelo meu professor lá da Faculdade Batista em São Paulo, o Dr. Russell Shedd, que ele era professor de epístolas pastorais, epístolas de Paulo, né? Tanto as cartas à igreja quanto aos pastores, né? Então, o Dr. Shedd era apaixonado, né, pelas cartas de Paulo, pelos ensinos de Paulo, pelas verdades que ele deixava. E o Dr. Shedd transmitiu ao meu coração uma porção da paixão, do conhecimento que ele tinha, que jamais nem me comparar, nem de perto comparar com o Dr. Shedd. Uma das preciosidades, um dos meus mentores, um homem que me inspirou muito ao longo da minha vida pastoral, e faleceu o ano passado, aos 98 anos de idade. E já estou perdendo os meus pais. Meu amigo Antônio Elias faleceu com 98, que era o meu mentor espiritual, o pastor Antônio Elias, presbiteriano emérito, lá da igreja Betânia, em Niterói. Aquele que me ensinou a evangelizar, a amar os perdidos, a ter paixão por missões, né? E depois o Dr. Shedd, após São Paulo, e o meu amigo Enéas Tonini. O pastor Enéas Tonini, fantástico, faleceu aos 102 anos de idade. 102 anos de idade. Eu tive a oportunidade, o privilégio de celebrar os 100 anos de vida do pastor Enéas, e eu preguei naquele dia por ele. Imagina eu pregar com 100 anos de idade do pastor Enéas Tonini, emérito. E antes ele havia estado na nossa comunidade, e ele pregava constantemente, né? Tranquilamente, uma memória lúcida, uma mente clara. Aí, lá pelas tantas, ele estava na minha sala, sentado, coisa, eu disse assim: me conta uma coisa, pastor Enéas, né? 100 anos de idade. Me conta qual é o segredo da longevidade. Qual é o segredo da sua longevidade, dos anos de vida, toda e a lucidez que o senhor tem na mente? Ele disse: filho, você não pode imaginar. Eu errei na minha oração. Pedi para o senhor me dar uma mente lúcida, perfeita até o último dia da minha vida, só que eu esqueci de pedir para ele me dar pernas fortes. Então a mente sabe onde vai, mas as pernas não conseguem acompanhar. E fazendo a mesma pergunta para o Antônio Elias, né? Ele fala: escuta, pastor Antônio Elias, aí como é que é esse negócio de tantos anos de vida, assim, saudável, outro muito saudável, né? Como é que é? Ele falou: filho, o segredo é não morra antes. Nunca morra antes. Tá, vai em frente. Mas então, queridos, veja aqui, eu quero deixar essa oração com vocês, e quero deixar essa oração com o meu amigo, porque Paulo era um apaixonado por pessoas. O que mais me impressiona na vida de Paulo era a sua paixão por pessoas. Paixão por pessoas. Por pessoas, ele derramava suas lágrimas, sentia dores, aflições, né? Empatia pelas carências do ser humano, pelos perdidos, as aflições, né? As tristezas, os conflitos. Ele sentia as dores de parto, né, por aquelas pessoas que ele queria vê-las transformadas em homens e mulheres semelhantes a Jesus. Ele era um homem apaixonado, não por religião. Religião, enfim, a história já se repete, né? Religião é aquela tentativa da gente, no esforço humano, a gente tentar agradar a Deus com as nossas boas intenções ou boas obras. Não convence, Deus sabe que eu e você não prestamos mesmo nada, não vale nada mesmo. Entendeu como é que é? Isso chama-se graça. Deus que dá e faz tudo a todos que nada merecem. Nenhum merece nada.
nenhum merece qualquer coisa. Se há, porventura, qualquer merecimento, este repouso é sobre Jesus. Ele é um merecedor de honra, glória, louvor, adoração, majestade, domínio, poder, exaltação, hoje e para sempre. Jesus é o Senhor. Então, Paulo encantava-se pelas pessoas e ele havia participado do nascimento desta comunidade, desta igreja, né, lá em Filipos. Era um grupo que nasceu fruto de duas experiências, com Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade, que converteu-se, uma mulher que preparava belos panos, tecidos pintados com uma cor de púrpura, era famosa na cidade, e aquela mulher judia, né, converte-se ao Senhor, abre a sua casa, e lá nasce uma célula, um grupo familiar, ou enfim, uma casa de paz. Lá nasce. Aí, logo em seguida, Paulo experimenta uma pressão violenta, né, por parte das autoridades da cidade, que, revoltadas com o ministério de Paulo e coisa, acabam colocando ele atrás das grades. Paulo e Silas, presos. Esse é o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aí ele, preso e coisa e tal, os dois apanharam, os dois sofreram e coisa, e lá por volta da meia-noite cantavam, louvavam a Deus. Aí o carcereiro, daqui a pouco, ficou alvoroçado, porque houve um terremoto na prisão, e as portas abriram-se, os grilhões soltaram-se das mãos, dos pés de todos os presos, eles estavam livres, as portas se abriram, e o carcereiro disse: eu estou liquidado na vida, vou morrer, porque ele tinha a autoridade de cuidar, a responsabilidade de cuidar dos presos. Se eles fugissem, ele ia pagar com a própria vida. Ele falou: não me resta mais nada. Aí ele saltou para dentro da cela onde estava Paulo e Silas, né? E tomando nas suas mãos a espada, e disse: aqui eu encerro a minha vida. Acho que a melhor coisa é eu encerrar a minha vida mesmo, porque os presos estão soltos. Mas ele resolve perguntar para Paulo: escuta, como é que é esse negócio? Como é que eu posso experimentar esta liberdade, esta alegria que vocês estão vivendo, né? O que é que eu devo fazer para que isto também aconteça comigo? Aí aquela frase memorável, declaratória de Paulo, né? Querido, a esperança sim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa. Jesus, quando entra numa vida, ele entra numa vida para manifestar-se em todos os relacionamentos daquela pessoa. Quando ele entra na minha vida, entra para cuidar dos meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Todas as gerações serão chamadas discípulos do Senhor Jesus, e a paz será abundante. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Então, ali está Paulo dizendo: filho, tem esperança assim, vem cá, vamos conversar, venha, entra aqui. E lá levou o carcereiro a Cristo. O carcereiro, impressionado com as notícias, né, da vida em Cristo, de boas novas, de esperança e salvação, ele diz: venham comigo à minha casa. Devia ser lá por volta de umas 4 horas da manhã, madrugada. Leva Paulo e Silas para a casa dele, e lá ele reúne toda a família, a esposa, os filhos e todo o time da família dele. Diz: olha, ouçam este homem, ouçam o que ele me ensinou, ouça a notícia que ele trouxe ao meu coração, ouça essas boas novas que ele está me oferecendo. Veja, há esperança, há uma vida melhor, nova, transformadora, transformada. Ouça isso. Aí Paulo anunciou-lhes o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Naquela madrugada, toda a família se converte e toda a casa do carcereiro é batizado para a glória do Senhor Jesus, confirmando a sua fé em Jesus. Toda a família se converte. Coisa extraordinária. Sabe o que é que nasce ali? Nasce ali a New Life. Nasce ali a igreja. Agora já tem 2 pontos de pregação, né, Manuel? Um na casa de Lídia, outro na casa lá do nosso amigo carcereiro.
E aí já são 2 células que iniciam, vão crescendo, multiplicando e vão sendo agora instrumentos abençoadores naquela cidade. E diz a Escritura que já havia lá um bom grupo de presbíteros, de líderes daquele ministério, um grupo que via crescendo com qualidade, com conteúdo e coisa. Aí Paulo escreve para aqueles queridos, ele tem uma paixão, vejam só, eu gosto, você sabe, uma das coisas que eu mais me fixo nas Escrituras é quando eu vejo essas expressões do amor e do carinho de Deus pelas pessoas. Você também ou não? Eu gosto, porque eu vejo Deus é de uma gentileza, é de uma finesse, é de uma educação, é de uma sensibilidade, é de um respeito extraordinário, pessoal. Já notou isso? Que me impede de, como filho dele, ser diferente. Que me impede de, como filho dele, ser diferente. Hã? O que quer dizer amém? Não sei o que quer dizer amém. Amém quer dizer, é isso aí, mano. É isso aí, mano. Estamos nessa, mano, velho. Como bom corintiano, tem que ter o grito da torcida, tá entendendo? Estamos ficando acostumados agora a levar tudo, fazer o quê? Alguma dúvida aí? Porque quando a outra vez que eu cheguei aqui, eu quase que fui escorraçado. Agora, meu filho, chegou por cima da carne seca. Mas Deus é elegante, vocês não acham? Ouça só. Verso 3, né? Verso 3, né? Ele está escrevendo para os bispos e diáconos, a liderança da igreja lá, e no verso 3 ele diz assim: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós e da terna misericórdia de Cristo Jesus. Dá só uma paradinha aqui, que eu gosto das entrelinhas, né? Gosto da beleza das entrelinhas. Paulo tem saudades dos irmãos. Pastor que não tem saudades da sua igreja quando ele sai, alguma coisa está errada com o pastor. Porque pastor é um instrumento que Deus usa para amar e servir as pessoas. Eu fiquei impressionado com a celebração que foi feita ao meu amigo Manuel. Todo o mérito, é verdade. Viu para você, Manuel. E para a Ana, querida. Um pastor não faz sozinho o seu ministério se não tiver ao lado uma mulher sábia, temente a Deus. E eu vi o amor que ontem vocês manifestaram para o meu amigo. Que coisa linda. A honra, o carinho, a homenagem. Olha, sinceramente, meus parabéns. Por isso ele tem vocês no coração. Saudades de vocês. Eu sei porque quando ele viaja, está lá com a gente, ele fica falando só de vocês o tempo todinho. O amor que ele tem por vocês, o carinho. Lembra de vocês, lembra daqueles que estão sofrendo, conta as experiências daqueles que estão vivendo dias difíceis, das lágrimas de vocês. Ele não é um profissional. Por isso ele é meu amigo. Se fosse profissional, sinceramente, pior que eu, basta eu mesmo. Eu não ia querer ele comigo, não. Quero alguém que me ajude a crescer. Que me ajude a crescer, que seja melhor do que eu. Que ame mais do que eu, porque só assim eu aprendo. Que pior do que eu é ruim, né, cara? Não consigo crescer. Por isso, a vida de Cristo, através do Manuel, me edifica muito. Aí, então, Paulo diz assim, tenho saudades de vocês, pessoal. Vocês morram de saudade. Vocês
estão aqui no meu coração, trago vocês no meu coração. Bonitas essas expressões, não é não, pessoal? Trago no meu coração. Você já viu os irmãos falando pro outro? Ô, carinha, te trago no meu coração, Franklin. Com todo esse teu tamanho, dá no meu coração. Cabe direitinho, Franklin, no meu coração. Ah, cabe no meu coração você, Franklin. Ah, cabe no meu coração cada um de vocês. Aí Paulo vai orar. Vamos ver o que ele diz na oração? Que eu faço para vocês minhas estas palavras. Diz ele assim: também faço esta oração. Primeira coisa que ele pede para os irmãos, o que é? Que o amor de vocês aumente, que o amor aumente mais e mais. Por que o amor aumente mais e mais? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus deixou bem claro que a única forma de nós sermos conhecidos como discípulos de Jesus é pelo amor. Não é pela religião que nós temos, não é pela igreja que frequentamos, mas é pelas relações de amor que nós desenvolvemos de uns para com os outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E Jesus nos oferece sempre esse exemplo de amor. Eu gosto muito de lembrar na ceia, quando ele lavava os pés dos seus discípulos, depois de ter lavado os pés e tudo, e coisa, aí ele chama a turma e diz assim: vocês viram como eu fiz com vocês? Viram como eu fiz com vocês? Eu sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, dei o exemplo para vocês. Portanto, vocês façam isto uns aos outros. Lavar os pés uns dos outros. É obrigação de quem, queridos? Ah, dos pastores, não, dos presbíteros, não, dos bispos, não, dos diáconos, não, senhores. É dos filhos de Deus. Porque aprouve ao nosso Pai criar uma família. E a Igreja de Jesus não é uma instituição comum e qualquer, é mais do que isto. É a família de Deus. É a família de Deus. Como família de Deus, nós somos chamados a nos amarmos uns aos outros. E aí então diz assim Jesus: nisto conhecerão o mundo ao redor que vocês são os meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, não pela religião de vocês, não, se vocês tiverem um amor uns aos outros. E agora Paulo diz assim: o amor de vocês precisa aumentar mais e mais. Porque o amor, a dose do amor para hoje, é só para hoje. Para amanhã precisa ser nova. Não serve para amanhã. Porque amanhã teremos novos desafios, novos objetivos, novos ideais, novas carências, novas necessidades, novas situações. Esta porção do amor de Deus que hoje você possui não serve para amanhã. Nem para sua esposa, nem para o seu marido, nem para os seus filhos, nem para os seus pais, nem de uns para com os outros. E sabe onde isto aplica-se? É dentro da família de Deus. É entre nós. Começa aqui entre nós. Entre os domésticos na fé, diz o apóstolo São Paulo. Então é entre nós. E aí, diz o Senhor, há uma provisão para vocês. E esta provisão é em forma de mandamento. Forma de mandamento. Efésios 5:18. Você vai encontrar um mandamento. E o mandamento é este: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda, diz o apóstolo São Paulo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Este é o verso 18 ao 21. A partir do verso 22, o apóstolo São Paulo diz assim: submetendo-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissos uns aos outros, que não tem o mandão, o chefão, o todo-poderoso. Não, senhores. No reino de Deus não existe chefão. No reino de Deus existem servos. São aqueles que dão vida. São aqueles que lavam os pés. São aqueles que cuidam das feridas, das machucaduras. E se é dos pés, é para quê?
mantenhamos firmes em pé. Irmãos, amigos ou inimigos nossos que estão vacilantes e caindo. Então, diz Paulo, o amor precisa você experimentá-lo em proporção, em quantidade ainda maior amanhã. Amanhã é mandamento. Então, se é mandamento, não é uma opção. Se você não é um cristão cheio do Espírito Santo, por favor, confira a sua experiência de regeneração. Por favor, uma coisa está errada. Você só é um cristão nominal. Você só é um cristão frequentador de um grupo religioso. Por favor. Por favor. Aí está a razão pela qual o mundo não crê. Sabe por que não crê? Porque eles pensam que é tudo igual. É apenas uma religião diferente. Não é uma religião diferente. É um Cristo todo-poderoso que vem viver a sua vida em mim e em você. É a vida dele, é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo, é Cristo, é Cristo, que vem viver de novo a vida dele. Gosto de repetir sempre o texto de Gálatas 2, 19 e 20, quando Paulo declarava a sua identidade nova, e ele dizia, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então deixa eu dizer, Paulo estava dizendo, agora o Paulo velho morreu crucificado com Cristo, e então ele não vive mais, porque o poder da ressurreição o levantou juntamente com Cristo para ele ser uma nova criatura. Agora não é mais Paulo, agora é Cristo vivendo através de Paulo. Ah, isto que me impressiona no cristianismo, não as regrinhas religiosas, não as regrinhas religiosas que os homens gostam de exaltar, gostam de ensinar, gostam de tentar praticar. Por isso que vira um cristianismo utópico, aparente, sem conteúdo, sem vida, sem alcance. Veja o mundo carecendo de alguém que lhes comunique esperança e salvação. E o que é que nós oferecemos? Oferecemos religião para elas. Elas estão cansadas de religião, religião utópica, religião vazia, religião seca, árida, sem conteúdo. O que o mundo precisa conhecer é a graça de Deus que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é Cristo em vós, é Cristo em vós, é Cristo em vós. É Jesus vivendo a vida dele de novo. Que privilégio! Jesus vivendo de novo a vida dele através de mim e de você. A santidade dele, o amor dele, a graça dele, a justiça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, a unção dele, o amor dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que me impressiona no cristianismo, e não religiosidade barata, hipócrita, falsa religiosidade. E aí então, Paulo diz que o amor de vocês, aniversariantes e aniversariante amado, e o do preletor convidado, aumente mais e mais, aumente mais e mais, aumente mais e mais. Porque quando o amor aumenta mais e mais, deixa eu dizer, a partir do verso 22, capítulo 5 de Efésios, você vai encontrar 5 prioridades. Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Primeira prioridade, vida com Deus. Vida com Deus. Eu trouxe esse meu livro para os presbíteros, para dar de presente para vocês. Se alguém quiser, eu dou também de presente. Sem problema nenhum. Vida com Deus, primeira prioridade. Segunda, Paulo fala sobre relação conjugal, marido e mulher. Ó marido, se você não tratar sua mulher como Cristo trata a igreja, você é um falso marido. Está lá no texto. Ah, o senhor agora vai falar sobre isso? Vou. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É Bíblia, eu estou só lendo a Bíblia para vocês. Não tem nada meu. Qualquer coisa, você reclama tudo com o autor, o apóstolo São Paulo, ele que é o autor. Reclama com ele. Então, diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, toma lá teu jeito, carinha. E a mulher?
se submete ao marido como ela está submissa a Cristo. Como honra a Cristo, assim honra seu marido. Relação conjugal. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, seu casamento é fantástico. Sua relação conjugal é linda. E as expressões que eu ouvi ontem de vocês são reais. É verdadeira. Terceiro, os filhos em submissão e amor. E os pais discipulando, cuidando, pastoreando seus filhos, fazendo de seus filhos discípulos de Jesus. Quarta prioridade, sua vida profissional, lá no seu emprego, trabalho, profissão, como empresário ou como empregado somente, lá está relação de fidelidade, de justiça e de verdade. E a quinta prioridade, seu ministério. Veja que Paulo deixou a quinta prioridade como nosso ministério, porque tem gente que pensa que a primeira prioridade é o ministério, aí fica ao contrário. Primeiro é o ministério. Eu ouvi de pastor dizer isso, minha primeira prioridade da minha vida é o meu ministério. Eu ser um pastor, um presbítero, um diácono, a primeira prioridade não é esse seu ministério, viu, carinha? Primeiro porque não é seu, é ministério do Senhor Jesus. Então não põe a mão naquilo que não lhe pertence. Faz favor. Então o ministério é do Senhor. Você é apenas instrumento para viabilizar o trabalho do Senhor na vida dos seus irmãos e cuidar bem das pessoas. É isso aí. Então, o seu ministério é fundamental quando ele é o resultado de uma vida com Deus, de uma vida conjugal correta, de uma vida familiar em construção e fortalecimento, de uma vida profissional honesta, e o ministério agora tem conteúdo e tem resultados. Então, Paulo diz assim, vocês precisam amar mais, mais e mais. Vou dar para vocês uma dica. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, 5. Aí o apóstolo São Paulo está dizendo, porque o amor de Deus, ele diz, a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porque foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. O Espírito Santo derrama do amor dele no meu e no seu coração. Desculpe, amor não é dom. Amor é fruto. Porque o fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Aí isto é o fruto, não é dom. Eu ouvi um pastor dizer para mim, lá estamos agora numa campanha. Qual é? Campanha para sermos cheios do dom do amor. Eu fiquei quieto, não falei nada. Só vou falar para vocês. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o amor não é dom. Porque se fosse dom, você teria, se quisesse ter, seria uma opção que você podia escolher. Não, eu quero ter esse dom, buscar os melhores dons, então eu quero ter o dom do amor, não quero ter o dom do amor, quero ter o dom de ciência, o dom de profecia, o dom de não sei quantas coisas, revelação. Aí a Escritura diz assim que, mas o fruto do Espírito é amor. Se você é cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18, você será cheio do amor de Deus. Romanos capítulo 5. E então você terá uma vida de abundâncias na sequência do texto. Veja só que ele diz, que o amor aumente mais e mais. De que forma? Em pleno conhecimento e toda percepção. O que é isso? É o verdadeiro conhecimento e a perfeita compreensão de cada situação e necessidade que você está vivendo. E como é que você pode participar, cooperar para ajudar. É o conhecimento exato e o discernimento moral em toda classe de situações. É a sensibilidade genuína nos relacionamentos. Sensibilidade genuína nos relacionamentos. Porque a igreja não é clube, pessoal. Percam esta ideia se algum dia tiveram. A igreja é o corpo de Cristo. A família de Deus neste mundo. É isto que é a igreja de Jesus. Vocês estão entendendo?
Então, meus amados, Paulo diz, olha, que esse relacionamento entre vocês seja tão genuíno, que vocês tenham a capacidade do conhecimento e toda a percepção. Particularmente, esta experiência pode estar muito voltada para o seu casamento. Percepção às necessidades de sua esposa, de seu marido, de seus filhos, de seus pais. Vocês sabem que eu sou um caba muito beijoqueiro, né? Dê um abraço, eu taco-lhe beijo. Nem saber. E já tenho levado muitos a Cristo só por causa de um beijo. Não sabia que beijo ganhava também. Mas beijo quebra algumas barreiras e abre as portas para a gente mostrar Cristo. Mas teve um senhor há pouco tempo atrás que eu abracei e também osculei com muito respeito e amor e tudo. E ele parou, me chamou depois, falou assim comigo, Carlos Alberto, que coisa fantástica o que você fez. O que é que eu fiz? Você me deu um beijo. Eu falei, o cara apaixonou. Entendeu, mano? Peguei mal nessa, hein, cara? Se fosse isso, ainda dá para resolver o assunto. Não era isso, não. Ele começou a chorar e disse, sabe por quê, pastor? Porque meu pai nunca me deu um beijo. Meu pai nunca me colocou no colo dele, sentou e me abraçou e disse, o que o senhor falou comigo, amo você. Nunca ninguém disse isso para mim, pastor. Um homem amargurado, triste, marcado pela vida, não vou nem falar mais sobre isso, mas que tristeza. Eu fiquei pensando se um beijo, o ósculo, como diz escrito, que é mandamento. Sabiam de vocês que é mandamento recíproco? É osculai-vos, pois, uns aos outros. É ósculo santo, é mandamento. Então, se o oscular alguém pode produzir um coração quebrantado, que foi o que aconteceu com aquele senhor, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Nunca o pai havia lhe beijado. Nunca o pai havia lhe dito, amo você, meu filho. Pelo contrário, pastor. Meu pai nos espancava tanto. E aí ele levantou a barra da calça, Manuel, levantou, mostrou a perna dele toda marcada, assim como se fosse furos. Ele disse, sabe por quê, pastor? Porque quando meu pai disciplinava os filhos, ele os disciplinava com arame farpado. Arame farpado. Por isso o amor, diz aqui a Escritura, na medida que vai aumentando, nos torna aptos a perceber, a sentir, a conhecer a necessidade uns dos outros. Um amigo meu, um pastor muito querido meu, dizia o seguinte, um pastor que não tem capacidade de discernir pelo Espírito Santo as necessidades uns dos outros, atrasa muito o seu ministério. Porque esta capacidade de discernir, capacidade de sentir as dores uns dos outros, capacita o líder, o obreiro ou nós cristãos a nos amarmos uns aos outros. Sua esposa talvez gostaria que você tivesse mais sensibilidade por ela. Seu marido talvez precise que você o entenda um pouquinho melhor. Seus filhos estão esperando uma palavra sua. Que o amor de vocês aumente. Aumente. Mais e mais. Terceiro tópico da oração do meu amigo Paulo. A fim de vocês aprovarem as coisas excelentes. Não é aprovar qualquer coisa. É aprovar as coisas excelentes. Aqui se desafia a mim e a você a escolher o melhor, apoiando aquilo que tem dado mostras de ser essencial na vida, fundamental. Apoiar o que é melhor, o essencial. Tudo aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é respeitável, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Isto praticai, diz Paulo, no mesmo livro, no capítulo 4, no verso 8. Faça isso, escolha o que é melhor. Aprenda a aprovar as coisas excelentes, não quaisquer coisas. O resultado do amor inteligente
é um sentido justo de escolha de valores. Quando o amor de Deus é derramado no seu coração, você tem o discernimento e a capacidade e a habilidade de discernir aquilo que é justo, que é reto, que é honesto, que é santo, que é agradável diante de Deus. Quarto, verso 10. E então, vocês aprovarem as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que é isso, sinceros e inculpáveis? Sinceros quer dizer sem cera, sem hipocrisia, transparentes. Esta expressão é oriunda exatamente dos teatros romanos e gregos que usavam, seus personagens usavam máscaras de cera para interpretar outros personagens. Personagens que eles apenas representavam. Triste que entre nós cristãos, por vezes, nós usamos máscaras de cera. Por fora, a bela viola, por dentro, pão molorento. Máscaras de cera. Paulo diz, o amor de Deus derramado no seu coração o torna sensível, habilitado a sentir as necessidades uns dos outros e fazer a escolha de valores corretos, idôneos, honestos, a fim de que vocês não sejam hipócritas, mas transparentes, verdadeiros. A pessoa pensa que não ser hipócrita é ser grosseiro, é ser indelicado, é ser malcriado. Eu falei toda a verdade para ele. Falei que ele vai para o inferno com tripa e tudo. Falei toda a verdade. Podia ter dito isso, mas com outra forma mais amistosa de fazer. Sem cera, sem máscara. É o cristianismo sem máscara, é a transparência absoluta. É andar na luz sem que haja acusação que produza culpa. Sincero e inculpável. Nada na vida produz culpa. Nenhuma atitude que você cometeu, vindo à sua mente, lhe traz culpa. Por quê? Porque você, convencido do pecado, arrependeu-se. E arrependido do pecado, confessou-o. E tendo confessado o pecado, abandonou-o. Sem culpa. Inculpáveis até o dia de Jesus. Vocês creem que Jesus vai voltar ou não? Quando? Amanhã? Depois? Pode ser esta madrugada, sabiam? Eu também não sei. Mas enquanto ele não chega, eu vou continuar andando na luz junto com você. Então, sincero e sem culpa, sem cera no rosto e sem culpa no coração e na mente. Você não tem nenhuma lembrança na sua mente de ato que você cometeu, que errou e que você não arrependidamente confessou e abandonou. Sem culpa. Porque sabe, o acusador chamado Satanás, diz a Escritura, acusador dos nossos irmãos, ele nos acusa de pecados que não foram confessados. Nos acusa de pecados que não foram abandonados. Por isso que eu lembrei ontem à noite, quando falei sobre o texto de 2 Timóteo 2,15, quando o apóstolo São Paulo fala exatamente sobre a questão do obreiro, diz, procura apresentar-te aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo falando com o seu filho Timóteo, eu estava lembrando exatamente isso. Ele diz assim, aprovado, a sua relação com Deus, familiar, conjugal, por aí fora, aprovado, que não tem na vida nada que produza vergonha sendo descoberto. Nada na vida. Fato, questão, seja o que for, que não tenha sido corrigido. Por isso o salmista dizia, Senhor, sonda-me, por favor, Senhor. Vê se há em mim algum caminho errado, oculto, estranho, esquisito, pecaminoso, algum pecado no meu coração que eu não confessei ainda, Senhor. E, por favor, leva-me às veredas da justiça, perdoando os meus pecados, limpando o meu coração.
sem cera e sem culpa, sem máscara e sem nada que o diabo possa lhe acusar. Nada que o diabo possa lhe acusar. Nada que não esteja acertado, corrigido, debaixo do sangue poderoso do Senhor Jesus. E por fim, diz Paulo, encerrando a oração, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Estou terminando, já deu o sinal lá, né, cara? Cheios do fruto da justiça. Ah, legal, só para lembrar o meu texto. Zero quer dizer que zerou. Volta tudo como era antes, é isso? Agora começa. Estou gostando, santo. Essa igreja está ficando boa, pessoal. Dão sempre um novo turno. Já que o pregador não foi bem, aí eles zeram para começar tudo outra vez. Então vamos lá, pessoal, vamos à oração. Enfim, queridos, cheios do fruto de justiça que são para a glória e louvor de Deus, diz o apóstolo São Paulo. Aí então surge a vida frutífera. Lembra-se, o fruto do Espírito é? O fruto do Espírito é? Amor, amor, amor. E então longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio e por aí afora. Fruto do Espírito. Eu preciso disso. E você? E você? Hã? Nossa, eu gosto da espontaneidade de vocês. Como vocês são espontâneos. E você? Eu também. Nossa, que espontaneidade de vocês. Vocês vibram com isso. Mas que coisa linda, extraordinária. E você? Nós precisamos disso. Aí está Paulo dizendo, só para recapitular e encerrar com vocês. Senhor, a porção de ontem não serve para hoje. Me dá mais. Preciso mais, Senhor. Segundo, me dá com a capacidade de eu discernir, Senhor, o amor que me inclina a cuidar das pessoas, a amá-las, servi-las, a lavar-lhes os pés. Senhor, me ajude, Senhor, a que a minha vida seja frutífera, de tal forma que eu seja capaz de sentir as necessidades uns dos outros, sem hipocrisia, sem máscara, sem culpa no meu coração, de nada, limpo, santo, perdoado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro de Jesus. E então, cheios do fruto de justiça, são para a glória e louvor de Deus. Esta oração do meu amigo Paulo, esta oração eu tenho feito constantemente na minha vida, porque se tem alguém muito necessitado que esta oração se cumpra, sou eu mesmo. Eu preciso amar minha esposa melhor, amar meus filhos, noras, netos e genros ainda mais. Amar o rebanho que eu sou por eles apaixonado ainda mais. É por isso que eu quero dizer-lhes, aos meus 74 anos de idade, com saúde e vigor, vou dar muito trabalho por mais 50 pelo menos, ou a 120. E o pastor Manuel me passou uma mensagem do nosso presidente Temer que me muito alegrou o coração. O Temer disse há pouco tempo atrás o seguinte, que ele estaria cuidando, né, das nossas entidades assistenciais e nosso programa de saúde, tão bem que o brasileiro viveria 140 anos. Então, sinceramente, criou um novo ânimo para mim, pessoal. Então, deixa eu dizer-lhes uma coisa para vocês. Eu vou aos 140, segundo o meu amigo Temer. Vamos ver se ele me aguenta até lá, os 140. Entendeu como é que é? Mas, enfim, pessoal querido, guarde no seu coração 5 tópicos tão importantes da oração de Paulo. Guarda. E outra vez, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês me convidaram. Muito obrigado. 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 Obrigado, como vocês recebem os meus filhos. Estou sabendo que o meu filho Júnior vai voltar aí em maio, né? Maio. Que bom. Mas obrigado. Vocês acolhem minha família, meus irmãos, e o pastor de vocês estará comigo, ele e a sua esposa, e a minha amiga Sarinha, e o Pedro, se quiser, estarão comigo em abril para o nosso encontro nacional do Ministério da Comunidade da Graça no Brasil. O pastor Manuel vai lá para me ajudar a cuidar do rebanho de Deus, do qual ele é um dos pastores. Um dos meus pastores, meus amigos pastores, que cuida bem do rebanho de Deus,
junto comigo. Eu sou grato a Deus por ele, pela querida e preciosa Ana, a mulher que mais fotos artísticas produz. Mas é um dom e um talento dela. Não sei como é que o Manuel, sendo um bom goiano, sabe de bom administrar financeiramente, como é que ele não explorou o estilado artístico da Ana? Porque imagina as fotos que ela produz. Eu vi ontem, ela me mostrou as fotos que ela produz, hein, Sueli? Eu já era associado da Ana. Ana, quero propor a gente organizar uma empresa só de... Certo, Aninha? Só de gravuras. Não, ela tem gravuras fantásticas. Não estou brincando, não, pessoal. Não sei como é que o Manuel não viu ainda. E o senhor abre os olhos do teu céu para que ele veja, senhor. Porque ele é um bom administrador, cara. Não entendo isto. Muito obrigado. Meu abraço a vocês. Um felicíssimo Natal. E um ano novo cheio de venturas e bênçãos espirituais. E não esqueça, que o amor de Deus derramado no coração de vocês aumente mais e mais. Que o novo ano seja um ano pleno de uma nova experiência de serviço e de amor. E lembre-se que o resumo de tudo isso o amor é o que o amor faz. Beijo grande, Deus abençoe vocês. Obrigado, obrigado.